Vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que apoiará o candidato do Republicanos, Celso Russomano, nas eleições municipais deste ano. Russomano disputa a Prefeitura de São Paulo e tem mostrado bom desempenho nas últimas pesquisas eleitorais. O presidente afirmou que não entraria na campanha de São Paulo, mas que Russomano é um amigo de velha data. O candidato afirmou que, com o apoio, a relação com a cidade de São Paulo muda. Ele disse que, ainda que o atual governador do estado, João Dória, e o atual prefeito Bruno Covas, que tenta a reeleição, não têm diálogo com o presidente. O presidente já vinha manifestando o apoio ao candidato do Republicanos nas redes sociais e durante uma de suas transmissões ao vivo. Ele chegou a postar nas redes sociais um vídeo de Russomano rebatendo críticas ao preço do arroz. Vale lembrar que em 2010, quando Russomano concorria ao governo de São Paulo, ele declarou apoio à candidatura da petista Dilma Rousseff. Thaís Oyama, vou começar por você. Pois é, mais uma coisa que o presidente vai ter que explicar para o seu eleitorado olavista e bolsonarista hardcore, né? Mas, tirando isso, ele, presidente Bolsonaro, e o Celso Russomano, eles têm várias coisas em comum, né? Então, para começar, eles são do mesmo partido agora, o Partido Republicano, do bispo Edir Macedo. Eles já pertenceram também ao mesmo partido no passado, quando eles eram deputados, o PP do Paulo Maluf, e eles pertenciam à mesma categoria de deputados do baixo clero, né, como são chamados aqueles deputados que não têm grande representatividade no Congresso, que não participam de comissões importantes e que não estão colocados em cargos na mesa diretora e essas coisas todas. Então, tanto o Celso Russomano quanto o então deputado, o ex-deputado Jair Bolsonaro, foram contemporâneos lá no Congresso e se conhecem desde essa época. Então, nada mais natural também, por causa disso, que o presidente apoie o Celso Russomano, até porque aqui no cenário das eleições de São Paulo ele não tem muita escolha, né? Então ele está espremido entre o Bruno Covas, que é aliado do arqui-inimigo dele, o governador João Dória, e o Boulos, que é o satanás da esquerda, né? O PT, pela primeira vez, não deve estar nas eleições, não deve estar no segundo turno, aliás, né? Porque está com o Gilmar Tato, o inviável Gilmar Tato. Então, aqui em São Paulo, o presidente não teria muita escolha mesmo, não tem dúvida nenhuma. E o problema é o histórico, o problema para o presidente, né, é o histórico de azarado que tem o Celso Russomano. Muita gente deve se lembrar que essa é a terceira vez que ele concorre, e nas outras duas vezes ele sempre larga na frente, como ele está largando agora, está em primeiro lugar, mas depois chega lá, ele não chega nem ao segundo turno. E por causa disso, ele já foi apelidado, ganhou o apelido de cavalo paraguaio. Então é esse candidato que o presidente Bolsonaro está apoiando agora, e isso é só, por falar em cavalo, é um cavalo de pau do presidente que disse há pouco tempo que não ia apoiar ninguém nessas eleições municipais. Bom, ele está apoiando, e não só em São Paulo, está apoiando o Crivella no Rio, portanto ele já está mergulhado até o pescoço nas eleições municipais, ao contrário do que ele havia prometido fazer. Para ele significa só isso, mais um cavalo de pau de tantos que ele já deu aí, o presidente Bolsonaro. Já para o Celso Russomano, isso tem um grande significado, né? Porque é um tremendo upgrade. Porque a gente não pode esquecer que, ok, o presidente Bolsonaro, ele deve ter um desempenho pior nas próximas pesquisas agora, em função principalmente da inflação no preço dos alimentos, que deve corroer um tanto a popularidade dele, e todos os desdobramentos da pandemia no campo econômico, né? O aumento do desemprego, por exemplo, e tudo mais. Então, por causa disso, a popularidade do presidente deve decrescer nas próximas pesquisas. Mas, ainda assim, ele está no auge da popularidade dele. O presidente Bolsonaro nunca foi tão aprovado como hoje ele está sendo. Então, ele é um grande cabo eleitoral nas eleições municipais. Você, Josias? Olha, ao apoiar o Celso Russomano em São Paulo, o Bolsonaro está descumprindo aí, como já foi realçado, a promessa que ele tinha feito de não interferir nas eleições municipais, e ele faz isso porque avalia que pode extrair em São Paulo dividendos. O Bolsonaro está operando nesse modo 2022. Esse tipo de aposta é tão comum quanto arriscada. Na eleição de 2016, eleição municipal, o PSDB
e o então governador paulista Geraldo Alckmin foram os grandes vitoriosos na cidade de São Paulo. O João Dória, afilhado do Alckmin, derrotou com sobras o prefeito petista Fernando Haddad, e o Celso Russomano ficou em terceiro lugar naquela disputa. Fez-se, então, uma leitura lógica das urnas. Soterrado ali pelos seus próprios escândalos, o PT e os seus satélites de esquerda estavam arruinados, havia uma onda conservadora emergindo, e o Alckmin chegaria a 2018 como uma boa aposta para a presidência da República. Esse era o país de 2016. E as projeções pareciam ter lógica. O Jair Bolsonaro era só um deputado do baixíssimo clero. Não se imaginava que seria ele o beneficiário direto do antipetismo e da onda conservadora. O Alckmin saiu da disputa como um presidenciável nanico, com irrisórios 4,76% de votos, se não me engano. Até o Dória, que foi o pupilo do Alckmin 2 anos antes, encostou a sua candidatura ao governo estadual no Bolsonaro. Agora o Russomano acorrenta a sua pretensão de chegar à prefeitura à imagem do Bolsonaro. E o presidente decidiu corresponder ao desejo do Russomano. Ainda que o Russomano deixe de ser, agora em 2020, o cavalo paraguaio, o papel que ele representou nas disputas anteriores, o que vai tornar o Bolsonaro competitivo ou não em 2022 não é o resultado das urnas em São Paulo ou em qualquer outra praça, mas é a qualidade do trabalho que o presidente da República vai demonstrar. Se ele tiver o que mostrar lá em 2022, sobretudo na área econômica, aí sim o Bolsonaro vai ser um candidato competitivo. Do contrário, não há resultado de urna municipal que possa ajudar um presidente que não traga prosperidade. Sem prosperidade, não há popularidade. Então tem muita água para passar por baixo da ponte do governo do Bolsonaro e depende só do Bolsonaro e dos resultados que o governo dele apresentar a chance que ele vai ter na disputa de 2022. Não há urna municipal que ajude o presidente nisso. Perfeito. Você, Razô? Olha, eu complementaria essa belíssima, as duas análises feitas pela Thaís e pelo Josias, eu complementaria dizendo que a popularidade do presidente depende também, em certo grau, de sua habilidade demagógica. E o Bolsonaro, ele é um grande... A gente percebeu que os seus anos de fisiologismo, os bastidores, né, na parte baixa do parlamento, deu substância para entender bem como se articula a demagogia. Então, me preocupa o fato de que a demagogia econômica, né, dando garantias aí de um respiro para a economia do país, possa se transformar também num certo alívio para ele poder dar tapinha nas costas, sair para o abraço com quem ele acredita que vai impulsioná-lo para 2022. O Russomano é aquele que largou o Código de Defesa do Consumidor faz tempo e deve ser amigo do Bolsonaro na leitura do Maquiavel que lhe interessa também.